Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindas oficialmente, né, ao segundo bimestre agora, que nós tenhamos um bimestre iluminado, né, cheio de novas expectativas, de coisas boas acontecendo. Começamos bem com essa chuvinha gostosa que eu tô olhando aqui da minha janela agora, coisa boa, né, com esse barulhinho. E eu tô aqui fazendo a correção das provas de vocês, né, tô juntando prova com trabalho, fazendo um fechamento bem bacana para vocês assim. E aí hoje começa a nossa disciplina de planejamento escolar, certo? Nossa disciplina ela é quinzenal, né? Essa de planejamento escolar, então nós vamos começar hoje no dia 22 com planejamento escolar. E nesse bimestre nós temos um foco diferente de trabalho, nós falamos sobre PPP, falamos sobre outras estruturas, sobre histórico durante o primeiro bimestre, e agora nós vamos começar a falar que tantos planejamentos que compõem um sistema escolar, né? E aí eu volto a dizer que é muito interessante prestar atenção em todos os materiais, em todos os temas, na verdade, dessa disciplina, porque ele está totalmente relacionado ao campo de estágio que vocês vão fazer esse ano também, certo? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós iremos conversar sobre o que é um plano de ensino, qual que é a diferença entre plano de aula e plano de ensino, e principalmente o que é o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Escolar, né? Nós falamos, são esses dois focos, na verdade, né? O plano de ensino e o PDE. Nós falamos tanto em plano de aula, sobre essa estrutura de como tem que ser um momento de interação com o aluno, de organização do pensamento e tudo mais. Só que o plano de ensino agora, ele tem um caráter muito maior. Vocês vão perceber que é como se ele abraçasse um grande tema, abraçasse uma disciplina, no caso, e aí você conseguisse desmanchá-la em pequenos planos de aula. Por exemplo, a nossa disciplina aqui de planejamento escolar, ela tem um plano de ensino. Nesse plano de ensino está especificado lá certinho qual a ementa da disciplina, quais os temas devem ser trabalhados, o tipo de avaliação que vai ser feita, quais as referências bibliográficas utilizadas na disciplina. Então, ele, na verdade, é um documento mais abrangente, que ele tem uma imagem mais a longo prazo. Eu tenho o meu plano de ensino de planejamento escolar, dessa disciplina de vocês, e eu vou transformá-lo em planos de aula a cada 15 dias, que é o nosso tempo de aula, certo? Então, ele é um documento que vem logo abaixo do PPP. A gente falou tanto em PPP, né? Dentro do PPP tem o currículo, que diz assim o que a escola tem que ensinar, o que a universidade tem que ensinar, e aí dividido em disciplinas. E cada disciplina, cada área do conhecimento agora com essas especificidades, tá? Tem um texto lá no AVA para vocês que eu coloquei, que ele, além de explicar o que é um plano de ensino, ele tem um exemplo de plano de ensino. Então, eu quero que vocês olhem com carinho, que vocês estudem esse material, certo? Esse seria um primeiro tema. Um segundo tema ainda é você conhecer agora o que é um PDE. O que é PDE? Plano de Desenvolvimento Escolar. O plano de desenvolvimento escolar, ele não tem somente o foco com relação às aulas, com relação à metodologia. Ele tem uma intencionalidade com tudo, na verdade, né? Com todos os processos que envolvem a escola, e ele tem como um objetivo principal que a escola caminhe junto. Tendo um plano de desenvolvimento escolar, onde a escola saiba onde ela quer chegar, em termos financeiros, em termos de reformas, em termos de números de aluno por sala, é uma capacitação, por exemplo, a escola tem lá no PDE, que até o ano de 2022, todos os professores precisam estar estudando inglês, né, com o primeiro diploma de inglês, vamos supor. Esse plano de desenvolvimento mais a longo prazo agora, ele vai garantir uma característica específica da escola. E é um documento em que todos estejam caminhando ao mesmo tempo em rumo desse objetivo. É um desenvolvimento, um plano amplo, institucional, que acontece mais a longo prazo, certo? Lá no AVA eu coloquei para vocês um documento do MEC muito completo, ele tem 206 páginas, é para ler tudo hoje, mentira, não vão ler tudo hoje. Ele tem 206 páginas e ele fala justamente sobre como é um processo de elaboração e o que é um plano de desenvolvimento escolar. Vocês vão fazer a leitura somente do primeiro capítulo, tá? Então hoje vocês vão fazer uma imersão nesses dois temas. Plano de ensino e plano de desenvolvimento escolar, certo? O que eu quero para vocês?
Na próxima aula, nós faremos uma aula ao vivo, tá? Porque daí nós vamos retomar essa leitura de vocês, conceituar certinho. Vou passar o trabalho para vocês também, para que vocês possam saber todo o trâmite de avaliação da disciplina durante o segundo bimestre. Mas eu gostaria muito que vocês viessem preparados para a próxima aula com esse formato de ideias já do que diferenciar um do outro. Plano de ensino com plano de desenvolvimento escolar, certo? Desejo para vocês então, que vocês façam uma boa leitura, que vocês façam boas anotações, que vocês, né, se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com antecedência, mas para hoje eu gostaria mesmo dessa leitura de vocês, seria o nosso tema a ser trabalhado. Como são temas que se aproximam muito do que a gente vem discutindo e o que vocês discutiram ao longo do ano, tanto um texto quanto o outro, eles são de fácil compreensão. Não é nada que vocês vão pensar, nossa, o que é isso? Não. Vocês simplesmente vão ver o planejamento agora direcionado para um outro tipo de visão, né? Com outro tipo de necessidade. A escola, ela possui outros tipos de planejamento ainda que nós vamos ver no decorrer do ano e já na próxima aula nossa também, né? Mas por enquanto nós vamos focar nesses dois, certo? Então eu vou postar o material na disciplina, vou postar esse vídeo de instrução também, e aí eu aguardo se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, ok? Na semana que vem, né, nós nos vemos pessoalmente, tá bom? Pessoalmente, virtualmente, né? Saudade de vocês, minhas lindas, ó. Beijo pra vocês e até semana que vem.